Olá, amigos e amigas do AgroConnection, sejam bem-vindos a mais um vídeo de atualizações da safra de 2026 aqui dos Estados Unidos. Antes de mais nada, já deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal e também ativem o sininho para vocês ficarem por dentro de todas as informações e novos vídeos aqui do canal. No vídeo de hoje, dando sequência a atualizações semanais, entrando agora na terceira semana de junho, vamos falar um pouco mais das lavouras de soja e de milho aqui nos Estados Unidos, que já estão quase 100% emergidas. E antes de mais nada, Luizão, roda a vinheta. Então, bom, pessoal, de forma geral, a safra americana continua evoluindo muito bem, com os dados dessa semana mostrando um bom desenvolvimento do milho e da soja que está dentro do esperado para essa época do ano. Olhando um pouco mais para o relatório da USDA dessa última semana, começando pelo milho, eu vou pedir para o Luizão colocar um mapa para vocês irem acompanhando junto comigo. Começando pela emergência do milho, na parte de cima, a gente tem que 97% do milho já foi totalmente emergido no país. E quando comparamos com o ano passado e com a média dos últimos 5 anos, eles mantêm a mesma porcentagem. E olhando para o mapa, a gente consegue perceber que Nebraska já terminou a emergência e Minnesota e Iowa se encontram em 99% de emergência, então quase terminando. E os outros estados também se enquadram dentro para cima dos 90% de emergência, então provavelmente semana que vem já vai estar o milho totalmente emergido no país. E agora indo para a parte de baixo, na qualidade da lavoura de milho, a gente tem que 68% das lavouras dos Estados Unidos estão classificadas como boa e excelente. E quando comparamos ao ano passado, a gente tem um total de 70%. Então tem essa mínima diferença de 2% aí na qualidade das lavouras. E quando a gente olha para dentro do mapa dos Estados Unidos, a gente tem que Minnesota, Iowa e Indiana tem a maior porcentagem das lavouras dentro dessa classificação, e Ohio e Nebraska apresentam uma porcentagem um pouco mais baixa, ficando entre os 50% e 59%. Tá? Agora entrando para a soja, a gente tem, vou pedir para o Luizão colocar o mapa também para vocês irem acompanhando junto comigo. A gente tem a emergência de soja, um total já de 93% já concluído no país, que quando comparado ao ano passado e os últimos 5 anos, a gente tem um gap ali de 3 a 4% a mais para a safra desse ano. E quando a gente dá uma olhada de total emergido de cada estado, a gente tem que Nebraska, Iowa, Illinois e Indiana e também Minnesota já se encontram com um percentual bem alto da soja emergida dentro dos 90%, e temos alguns outros estados como Kansas e Missouri que ainda se encontram no 80% da soja totalmente emergida, tá? E agora indo para a qualidade das lavouras de soja, a gente tem que 66% das lavouras do país se estão enquadrando dentro da qualidade boa e excelente. E quando comparado à semana passada e ao ano passado, a gente está tendo a mesma porcentagem, mantendo essa consistência. E quando a gente olha para o mapa, vendo os principais estados, a gente tem que Minnesota, Iowa e Indiana tem uma maior porcentagem das lavouras dentro dessa classificação, e a gente tem que Nebraska, Missouri e Illinois tem uma porcentagem um pouco mais abaixo, mostrando um pouco menos de lavouras que se enquadram como qualidade boa ou excelente. Falando agora um pouco das condições climáticas nos Estados Unidos nessa última semana, eu vou pedir para o Luizão colocar primeiramente um monitor de seca divulgado pela Universidade de Nebraska em cerca de a cada 15 dias, onde mostra as diferentes intensidades de déficit hídrico em todo o país. Nesse mapa temos regiões em branco, onde mostra nenhuma intensidade de seca, e também temos regiões de amarelo até vermelho, onde mostram um aumento gradual nessa intensidade de seca em todo o país. Então, observando o Corn Belt, a gente tem que Iowa, Missouri, Illinois, Indiana e Ohio possuem poucas regiões ou nenhuma região com alguma intensidade de seca, mostrando uma boa umidade de solo. E também temos Kansas, Minnesota,
e North Dakota, que possuem uma grande parte do estado já demonstrando uma intensidade de seca moderada. E por último temos Nebraska, que grande parte do estado mostra uma intensidade de seca extrema, mas também lembrando que essa parte central-oeste do estado é onde fica grande parte dos pivôs de irrigação no estado. Passando agora para a precipitação total acumulada nesses últimos 7 dias aqui nos Estados Unidos, a partir desse mapa a gente consegue observar que grande parte do país se teve a ocorrência de chuvas. Principalmente na região do Corn Belt, a gente teve que os estados de Nebraska, Kansas, Illinois e Indiana foram onde tivemos as chuvas mais intensas, onde tivemos um total acumulado de entre 50 até 150 milímetros nessa última semana. E falando um pouco mais do estado de Nebraska, principalmente ali no centro do estado, tivemos a ocorrência de tempestades com ventos que passaram de 170 km por hora, onde tivemos tombamentos de pivô, alguns postes de luz chegaram até a ser arrancados e também em algumas regiões específicas tivemos a ocorrência de granizo. E agora passando para a previsão de chuva para os próximos 7 dias, a partir do mapa a gente consegue observar zonas em verde, onde são chuvas entre 13 a 38 milímetros, regiões em azul que vão entre 25 até 75 milímetros e também regiões avermelhadas e rosadas que vão entre 100 até 250 milímetros. E prestando atenção principalmente nas grandes regiões produtoras do país, a gente tem uma faixa com uma grande intensidade de chuva, começando ali na parte sul do estado de Nebraska, passando por quase todo o Kansas, todo o Missouri, Illinois, Indiana e Ohio. Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Estamos aqui para mais uma semana de atualização da cultura da soja e do milho aqui do estado de Minnesota. Por aqui, então, já estamos aí com 100% das lavouras plantadas. Aproximadamente quase 100% das lavouras estão já emergidas e as culturas estão, de maneira geral, com bom desenvolvimento até o momento. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês um dos problemas enfrentados por produtores aqui no estado, mais na região sul, centro, norte, oeste do estado, na divisa aí com os estados da Dakota do Sul e Dakota do Norte, que é a deficiência de ferro nas lavouras de soja. Como a gente pode ver no vídeo, uma área comercial na região centro-oeste do estado de Minnesota, onde nós já temos uma significativa deficiência de ferro, e isso é ocasionado em função de solos com pH mais alto, principalmente com maior teor de carbonato de cálcio. Então esse pH mais alto do solo vai imobilizar muito do ferro que está presente no solo, dificultando a absorção de ferro pelas plantas, consequentemente levando a esse amarelecimento de plantas que a gente está vendo no vídeo. Esses sintomas já começam a aparecer logo no início do ciclo da cultura, nos primeiros trifólios. Então o espaço entre as nervuras das folhas vão amarelando e consequentemente no decorrer do ciclo essas folhas começam a necrosar e muitas dessas plantas acabam morrendo, levando então a significativas perdas de produtividade. Alguns fatores que podem ainda intensificar ainda mais a deficiência de ferro são solos mal drenados com a presença de nitrato. Então, como prática de manejo, os produtores podem adotar algumas culturas consorciadas com a soja, como o plantio de aveia ou centeio, que vai fazer uma redução, vai fazer essa retirada desse nitrato do solo e também vai ajudar na drenagem. O aumento de população de plantas por hectare, ou as duas principais que são utilizadas, que são variedades de soja tolerantes e a aplicação de ferro líquido, então, no suco de semeadura no momento de plantio. O ferro líquido no momento do plantio é uma prática bastante eficiente, mas que também pode encarecer um pouco, então, o custo de produção. No decorrer da safra, eu vou estar trazendo alguns resultados e alguns experimentos que nós estamos conduzindo aí com a IDC. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima semana e fico com as notícias do próximo estado. Até lá. Olá pessoal, voltamos aqui de Indiana. Trago para vocês as atualizações do nosso estado. Falando aqui rapidamente, foi um pouco difícil gravar hoje, estava garoando aqui agora há pouco. Nós temos previsão de fortes chuvas ainda para a semana que vem. Vocês podem ver aqui no mapa ao lado, vou pedir para o nosso editor colocar aqui o mapa. Vocês vão ver que as regiões mais ao sul nós temos áreas que vão chegar até 100 milímetros de precipitação
na próxima semana. No outro mapa aqui também vocês conseguem ver as áreas mais escuras, onde nós vamos ter uma forte onda de calor e as temperaturas vão chegar a 34 graus Celsius na semana que vem. Nós estamos com toda a área de soja e milho plantada aqui no nosso estado. Nós já temos 95% das áreas de soja emergidas, enquanto as áreas de milho já se encontram com 96% das áreas emergidas. E essas plantas encontram-se em qualidade muito boa. Vocês podem ver aqui, a gente tem essa lavoura de milho. Eu tenho percebido aqui na nossa região que majoritariamente as plantas estão já em V5, V6. Mais ao sul do estado, alguns colegas nossos chegaram aqui agora há pouco na fazenda e eles trouxeram algumas plantas de lá que já estão em R2, então já estão com formação de espiga. Nós, infelizmente, com essas fortes chuvas, nós atrasamos um pouco a colheita também do trigo de inverno e nós avançamos apenas para 5% das áreas aqui do nosso estado com a colheita do trigo de inverno. Eram essas as atualizações rápidas aqui do nosso estado. Voltamos semana que vem com mais novidades aqui para vocês e até lá. Buenas amigos e amigas da AgroConnection, estamos de volta mais uma semana aqui direto da terra de Tucson. Marcos e Marina aqui, trazendo muita informação. Essa semana que passou teve muita chuva e a Marina vai falar um pouco sobre isso para nós. Mas antes disso vamos dar uma olhada na lavoura de trigo que começou a colheita aí fazem 2 semanas aqui no estado. Dando uma passadinha bem rápida aqui no trigo, pessoal. Aqui a gente tem um experimento, a gente está na cidade de Malmö e a gente tem esse mesmo experimento ao redor do estado aqui para tentar capturar todas as diferenças climáticas, as diferenças de solos que são bem variadas aqui em Illinois. Especificamente hoje a gente está aqui na cidade de Malmö, no norte, que é um solo muito fértil considerado, é um shear no solo. E como vocês podem ver no mapa também, a gente tem trials no sul, que são experimentos com solos menos férteis. Nesse experimento aqui, a gente tem uma espécie de safrinha, que a gente tem o que eles falam aqui que é o double crop, que a gente tem trigo e depois vem soja em seguida. A gente está próximo da colheita, né? Mais uma semana aqui no norte e a gente vai colher o trigo. Já para o sul, né, como é mais quente, né, a gente já colheu o trigo 2 semanas atrás e a soja já foi plantada nessa semana. Então, basicamente aqui nesse experimento a gente tem várias doses de nitrogênio e de acordo então com o desenvolver da cultura a gente consegue observar qual seria a melhor dose de nitrogênio. E além das doses, a gente tem diferentes tempos de aplicação. A gente tem pré-plantio e também a aplicação em Fix 3 e Fix 5 e assim se separando. Então a gente consegue observar qual que é a melhor dose e qual que seria a aplicação mais eficaz no tempo, pensando tanto na disponibilidade desse nitrogênio para o trigo e também perdas que pode ter se tu aplicar uma vez só, né, no começo da safra. Então, basicamente, a gente tem doses de nitrogênio que vão desde 0 a 224 kg por hectare. E aqui, por exemplo, a gente tem um tratamento com alta quantidade de nitrogênio. Como vocês podem ver, o acamamento. E aqui do lado a gente tem uma outra parcela com uma dosagem menor de nitrogênio, mais precisamente 200 kg por hectare. E como vocês conseguem ver, a espiga bem bonita. Essa aqui tá na bordadora, essa aqui não vai afetar o experimento não. Grandona. Então, aqui a gente não colheu ainda, também não fiz a estimativa, mas no sul, por exemplo, nas parcelas, nos experimentos com dose de nitrogênio baixa, 0, a produtividade gerava em torno de 4.700 kg por hectare. E nas dosagens mais altas, né, quando não tem o acamamento, que no sul é menos comum, mas ainda tem, pela menor fertilidade do solo. Aqui então, além do nitrogênio que a gente aplica, tem o nitrogênio que é mineralizado durante a safra por causa da grande quantidade de matéria orgânica aqui. Então essas altas dosagens de nitrogênio junto com o nitrogênio que é mineralizado no solo acaba dando esses problemas. No sul, como eu já disse, é menos frequente, mas também se tem. Então, no sul, como eu falei, a produtividade na dose 0, né, estava gerando em torno de 4.700 kg por hectare.
e nas dosagens mais altas em torno de 7.400 kg por hectare. Então daqui uma semana aqui a gente vai estar colhendo e também vai estar plantando a soja. E por essa semana aqui do trigo seria isso. Agora a gente vai lá falar com a Marina, ver um pouco sobre o clima. Boa tarde, pessoal. Sou a Marina, sou estudante de doutorado aqui na Universidade de Illinois. E nessa semana eu estou aqui para trazer uma atualização sobre ocorrências climáticas aqui no estado. Bom, o estado de Illinois já ultrapassou a marca histórica na ocorrência de tornados. Normalmente até o mês de junho aqui para o estado a gente tem 45, 50 tornados, e para esse ano, antes mesmo da metade do mês, a gente já teve mais de 146. Então esse número coloca o estado muito à frente aí de todos os estados aqui do país, inclusive aqueles estados que são conhecidos por formarem o corredor dos tornados, que são Oklahoma, Texas e outros. E além disso, a gente teve muitos eventos aí de ventos fortes e também de granizo. E é claro que todos esses eventos eles não passaram sem deixar um impacto nas lavouras. E eu vou pedir para o Luiz colocar aqui duas fotos que a gente tirou na semana passada de lavouras na região central aqui de Illinois. Nessa foto da esquerda vocês podem ver um milho um pouco menos desenvolvido comparado com o milho das outras lavouras aqui do estado. E vocês podem ver bastante planta tombada, algumas quebradas, né, em decorrência desses fortes ventos. E esse estágio um pouco menor do milho acabou que favoreceu um pouco, porque a planta só tombou em alguns casos e não chegou a quebrar. Então, para essas plantas que só tombaram, elas ainda podem se reerguer e formar uma boa lavoura aí no final da safra. Para aquelas que foram quebradas, já não tem mais muito o que fazer, é considerado uma perda, né? E para essa outra imagem aqui que vocês veem no lado direito, vocês podem ver uma lavoura um pouco mais desenvolvida, né? Ela sofreu coincidência de granizo na semana passada, e para esse tipo de dano, a lavoura ainda pode se recuperar se nenhum dano tivesse sido feito dentro do pendão dessa planta que vem se desenvolvendo, né? Porém, como vocês podem ver, muita planta quebrada, muita folha rasgada, então o dano vegetativo ele vai acontecer. Nesse caso, ele pode ser significativo, né? E essa lavoura, por exemplo, ela alcançou uma produtividade de 200 sacas por hectare no ano passado. Se nesse ano nada mais acontecer, ela pode alcançar aí por volta de 150 sacas, essa perda devido ao dano vegetativo que foi causado na lavoura. Para essa semana, as atualizações daqui de Illinois seriam essas. A gente espera voltar na próxima semana com notícias melhores aqui para o estado, e agora a gente vai para o próximo estado ver como é que estão as atualizações da safra por lá. Fala, meus amigos do canal AgroConnection, tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui trazendo atualizações do estado do Kansas para as principais culturas. Hoje eu vou estar falando um pouco do milho, do trigo e também de como foi o clima nessa última semana. Então, começando pelo milho, 96% das áreas já estão emergidas, e rodando pelo estado a gente vê lavoura desde recém-emergida até em R1, inclusive 12% das áreas já estão em R1 aqui no Kansas, mas está sendo mais comumente encontrado entre V6 a V10. Em relação à sanidade de plantas que a gente está encontrando, foi visto o primeiro foco dessa doença conhecida como tar spot nos condados de Brown e Republic. Isso acaba acendendo um alerta para os produtores, visto que se a umidade é alta, com a temperatura um pouco mais amena, pode favorecer a proliferação da doença. Mas o trabalho muito bacana feito aqui, tanto por extensionista quanto por produtor, é do monitoramento constante e também da coleta da amostra, e essas amostras sendo trabalhadas diretamente com o laboratório de fitopatologia e também de diagnose. Então isso ajuda com que eles tomem a decisão certa de quando aplicar e também do que aplicar para controle. Passando agora para a cultura do trigo, 52% das áreas de trigo já estão colhidas, e só não é mais por causa que o clima não está favorecendo a entrada de maquinário no campo. Isso é um avanço muito grande ao praticamente 20% que tínhamos nessa mesma época no ano passado, mas o que está afetando o produtor realmente é a qualidade que eles estão colhendo esse trigo. Somente 14% tem sido observado e considerado de boa qualidade. Isso é um número muito baixo, mas que já era imaginado, visto pela seca que foi passada e também da chuva constante que tem aqui, e alguns condados ainda passaram por um dano de frio muito severo.
que acabou matando bastante trigo e também danificando a qualidade. E acredite-se que tem-se uma estimativa, na verdade, para os Estados Unidos todo, talvez 32% das áreas de trigo seja abandonada. Isso, se realmente se concretizar, é um valor muito alto, é o segundo maior desde o ano de 1930, ficando atrás somente do ano de 2023. E passando um pouco de como foi o clima nessa última semana, como vocês podem observar aqui no mapa, todo o estado do Kansas recebeu muita chuva. Isso não está acontecendo somente nessa última semana, mas também nesse último mês que se passou. Alguns condados receberam praticamente 200 milímetros nessa última semana. Os condados que menos receberam praticamente mais de 50 milímetros. Isso é algo bom para as culturas que estão vindo no momento, mas também está sendo observado muitas áreas alagadas, realmente, milho embaixo da água, soja embaixo da água, dificuldade no plantio de sorgo também e na entrada para a colheita de trigo. E a tendência para essa semana é que se perdure essa chuva, então dificilmente o produtor vai conseguir colher, mas tem se observado que para a próxima semana pode ter um clima um pouco melhor e ajuda o produtor a conseguir finalizar esses plantios que ainda tem e também a colheita que está por vir. Pessoal, essa foi uma atualização aqui para a semana aqui no estado do Kansas. Peço que se inscrevam no canal e também deixem um like e até mais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Não esqueçam de dar like no vídeo e também de comentar aqui na seção de comentários, onde a gente gosta muito da interação que vocês têm com a gente. E fiquem ligados para até a próxima semana para mais atualizações da safra 2026 aqui dos Estados Unidos. Valeu!